papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos! Mais um Café com Destino! Nós estamos começando mais uma aula especial. Lembrando que nós estamos no meio da semana de comemoração pelos 3 anos do nosso programa. 3 anos que a gente está aqui todas as manhãs, faça chuva, faça sol, levando conhecimento da sabedoria milenar para você. Para mim é uma honra ser teu professor de vida e estar aqui tendo você como aluno, como aluna, participando com a gente. Começa encaminhando essa live pelo menos para 7 pessoas que precisam receber essa instrução, essa sabedoria de hoje. Coloca aqui nos comentários de qual cidade você está falando e não deixa de curtir o vídeo, né? Você sabia que o Erle, ele fica tristinho quando não curtem o vídeo? Fica a cabeça embaixo o dia todo. Ele pede atestado de 2 dias. Ele vai lá no médico, pede atestado de tristeza, de depressão que ele fica. Então, curta o vídeo para a gente ajudar o emocional do Erle. E também não deixe de se inscrever nesse canal. Gente, ó, esse canal aqui só existe para te ajudar. De segunda a sexta, você assiste Café com Destino gratuitamente aqui. E todo domingo, uma mensagem, uma pregação bíblica para você. Então, você tem que estar inscrito aqui. Converse com seus amigos, seus familiares, tem que se inscrever nesse canal. Esse canal só existe para isso, para te levar sabedoria, entendimento e instrução para o teu futuro. Ó, nós estamos no meio da série O Segredo dos Vencedores. Estamos recebendo muitos comentários positivos, muitos testemunhos. E para a gente é muito importante que você mande mesmo o seu testemunho, né, o seu depoimento aqui nos comentários, no chat online para a gente. Hoje nós vamos estudar a história de mais um homem. Já estudamos a história de Abraão, já estudamos a história de Moisés. Hoje nós vamos estudar as características que os vencedores têm em comum através da vida do rei Davi. Vai ser forte demais. Foi o único homem em toda a história chamado segundo o coração de Deus. Por que isso? Como é que um homem pode ter o mesmo coração ou segundo o coração de Deus, né? Nós vamos entender sobre isso. Lembrando que Davi foi um grande guerreiro. Seu nome em hebraico significa amado, Dod, né? Davi em hebraico é amado. E ele foi muito amado por Deus, né? Ele é o filho mais novo de Jessé, que era um pastorzinho de ovelhas de Belém. Ou seja, Davi era do subúrbio de uma cidade satélite de Jerusalém, né? Um filho de pastor de ovelhas, que era pastorzinho de ovelhas. E ele era descendente da tribo de Judá. Mostrou suas qualidades desde adolescente, matando o urso e o leão que tentaram pegar as ovelhinhas do pai dele, ou seja, mostrou sua coragem, suas habilidades. Quando tinha entre 14 e 15 anos, o maior profeta de Israel na época, Samuel, foi na casa dele, orientado por Deus, e jogou um óleo na cabeça dele, né? A Bíblia não diz que Samuel falou que ele seria rei de Israel, mas a gente entende que aquela era a unção para ele um dia se tornar rei. Ainda novo, ele fez um ato heróico. Israel estava há semanas sendo afrontada pelo exército filisteu através do seu grande guerreiro Golias. Davi foi lá só entregar comida para os seus irmãos e acabou matando Golias e cortando a cabeça dele. E ali ele entra para a história de Israel e se torna capitão do exército de Israel. Por causa do seu crescimento súbito em Israel e das mulheres louvando o nome de Davi pelas ruas de Jerusalém, o rei da época, Saul, começa a ficar enciumado, começa a arder em ciúme e inveja e começa a perseguir Davi. Davi, então, tem que fugir de Israel, começa a habitar nos desertos e nas cavernas. Em uma dessas cavernas, ele conhece 400 homens endividados, marginalizados, afligidos de espírito, e em vez de se juntar a esses homens como mais um afligido, ele treina esses homens e os transforma no exército mais letal que a terra já conheceu, que foi o exército de Davi. Davi também era salmista, né, músico e compositor de músicas, e dentre os 151 salmos, se eu não me engano são 151 salmos, confere aí, os 150, 73 pertencem a Davi. Então ele compôs a maioria dos salmos bíblicos, tá? A história de Davi tem muita confusão, tá? São 151? 150 capítulos, 150 salmos registrados no livro de Salmos, tá? Davi é autor de
73. A história de Davi é cercada de muita confusão, assim como talvez na minha e na sua vida foi. Na história de Davi tem pecado. Você teve pecado na sua vida? Eu tive. Na história de Davi tem confusão familiar. Na sua vida já teve confusão familiar? Briga séria? Na minha já teve. Na sua já teve? Que bom. Então somos parecidos com Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Na vida de Davi teve injustiças. Seus irmãos desprezavam ele, menosprezavam, colocavam de lado. Na vida de Davi teve perseguição. Você já foi perseguido? Injustamente? Já foi perseguida injustamente por inveja, por ciúme? Então, Davi foi por anos. E não é por qualquer um não, por quem podia matar ele, o rei. Então, a nossa história parece muito com a de Davi. Ele passou por muitas coisas que nós passamos. Só que, diferente das nossas reações, Davi sempre reagia de forma que agradava a Deus. Por isso, ele foi nomeado um homem segundo o coração de Deus. Tá? Agora, quais são as principais características de Davi? Quais são os segredos que Davi guardava que o fazia ser um vencedor? Davi não perdia batalha. Davi era tão poderoso, se tornou tão poderoso, que quando ele já está velhinho e deixa seu trono para o seu filho Salomão, não tinha nenhum inimigo vivo para Israel. Salomão reina em paz, porque Davi matou todos os inimigos. Primeira característica clara de Davi: ele era um homem de coragem. Davi, a primeira vez que o currículo de Davi surge é quando Saul fica atormentado por espíritos e ele fala: olha, procura alguém que toque bem a harpa para que possa aliviar meu espírito. E aí um dos servos de Saul fala assim: olha, eu conheço um menino lá de Belém. Ele provavelmente, esse servo, vinha andando da periferia para o palácio todo dia, via Davi ali com as ovelhinhas, tocando harpa para a ovelha. E olha o currículo da Davi. Ó. Conheço um menino, filho de Jessé, o belemita, toca bem, fala bem, se veste bem, é um homem de guerra e o Senhor é com ele. Deu 5 características impressionantes. Olha, Davi é sisudo em palavras, ou seja, fala bem, fala com firmeza, tem boa aparência, se veste bem, se cuida. Ele é um homem de guerra. Talvez a história do urso e do leão já tinha se espalhado para aquela região. Olha, rapaz tão novinho já matou um urso e um leão para defender as ovelhas. E o Senhor é com ele. As pessoas viam que Deus era com Davi desde cedo. Então, Davi ele já tinha características que denunciavam o seu futuro. Você consegue entender o seu futuro analisando as características que tem. Você é corajoso? Você fala firme? Você percebe que Deus está contigo quando você empreende algo? Você tem coragem, uma das grandes características de Davi? Ou seja, as suas características, elas denunciam muito o seu destino. Elas estão muito relacionadas a como você vai ser usado no futuro, ser usada no futuro. Outra característica de Davi, está lá em Salmos 27, é que Davi tinha uma fé absoluta em Deus. Fé inabalável, fé absoluta em Deus, é uma característica em comum de todos os heróis e heroínas que a gente vai citar aqui. Né? A gente aqui também vai falar de mulheres, como Ruth, como Esther, que fizeram a diferença. Esther que mudou a história dos judeus ali escravizados na Pérsia, na região da Pérsia. Nós vamos falar sobre a rainha Esther. Ruth também foi uma referência de recomeço. Nós temos mulheres muito fortes, né, na Bíblia, exemplos muito fortes de mulheres guerreiras. Mas uma característica entre todos eles, desde Abraão, Moisés, que nós já explicamos, e hoje Davi, é a fé absoluta, a fé inabalável, a fé que não tem dúvida, acreditam sem duvidar em Deus. E olha o que Davi fala em Salmos 27. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Os carros aqui que ele está falando eram os carros de guerra da época, né? Não tinha carro que nem a gente tem hoje. Na época eram os carros de guerra. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, ou seja, confiam na velocidade, nas armas que tem. Mas nós nos gloriaremos, nós confiaremos no nome do Senhor. Ou seja, eu posso ter carro de guerra, eu posso ter cavalo, eu posso ter lança, eu posso ter arco e flecha, eu posso ter tudo. Mas eu só confio no nome do Senhor. Davi tinha confiança absoluta em Deus. Eu tenho explicado incansavelmente para vocês. Aliás, tem uma pregação aí de umas semanas atrás que eu falo sobre a tempestade da vida. Assiste essa pregação, que eu falo o seguinte: você sempre tem que estar preparado
mas nunca confiando na sua preparação, confiando em Deus. Mas sempre tem que estar preparado. Davi sempre esteve preparado, mas ele confiava só em Deus. O nome dessa mensagem que eu citei agora, dessa pregação, é Essa Tempestade Vai Passar, quando você puder assistir lá no YouTube. Uma outra característica de Davi, que muitos vencedores têm, junto com a humildade, Davi sempre foi muito humilde, era a compaixão. Davi tinha um poder de compaixão muito grande. Você vê que em 1 Samuel 22:2 diz que todos os homens que estavam em dificuldades, com dívidas, insatisfeitos, marginalizados, eles foram até Davi e Davi se tornou capitão deles, chefe deles, e havia com eles mais ou menos 400 homens. Davi viu que aqueles caras estavam perdidos, em vez de abandonar, cuidou deles e transformou eles no exército. Por isso que Davi era conhecido em Israel como o pastor de Israel. Mas não é só aqui que Davi demonstra compaixão, não. Davi também, quando está saindo da cidade de Ziglag, procurando suas esposas e seus filhos que foram sequestrados, ele encontra com um servo egípcio caído no chão, para ajudar, dá comida para o cara, e esse cara acaba dizendo onde estão os amalequitas que tinham atacado Ziglag e roubado sua cidade, sua família. Então, assim, Davi era um cara compassivo, apesar de, como guerreiro, ser mortífero, ser letal. Ou seja, é uma dualidade impressionante. Ele era sanguinário, ele não tinha medo de matar, mas quando era por justiça, ele ajudava. Quando era por compaixão, ele tinha mesmo. Davi tinha uma característica que poucos homens tinham. Ele era rápido em se arrepender. Talvez por isso, talvez essa característica aqui tenha sido a característica que mais provocou o título de o homem segundo o coração de Deus. Não é que Davi não errava, Davi era pecador como nós, como qualquer ser humano, só que ele se arrependia rapidamente. Ele consertava o erro rapidamente, ele decidiu não viver no erro. É o que eu tenho ensinado sempre para os nossos alunos aqui. Errar é uma coisa que a gente nunca pode prometer que não vai fazer. Aí eu prometo que a partir de hoje nunca mais eu vou errar na vida, nunca mais eu vou pecar na vida. Não dá para prometer isso, porque nós somos inclinados ao erro. Mas dá para você prometer que nunca vai viver no erro. Que caso você peque, você vai confessar e abandonar aquele pecado. A Bíblia diz lá em Provérbios que aquele que esconde suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, a gente fica julgando quem pecou, que é uma idiotice, uma burrice, porque a Bíblia já diz que a gente vai pecar. A gente tem que, sabe quem a gente tem que julgar? Quem decidiu viver no pecado. Essa pessoa a gente tem que falar, caramba, o cara conhece a palavra e está vivendo no pecado. Né? Quando eu digo julgar, a Bíblia diz que a gente não julgar ninguém, né? Mas se você quer, o certo é não julgar ninguém, mas se você quer ser juiz de alguém, seja juiz de quem decidiu viver no pecado e não quem cometeu um erro. Quem cometeu o pecado e se arrependeu. Senão, irmão, você vai ter que, inclusive, julgar você mesmo. Toda hora. Meu Deus, é forte demais, hein? Tô quase pregando, hein, Wesley? Me segura. Então, Davi tinha características que o tornou um homem segundo o coração de Deus, o maior guerreiro da história de Israel, o maior conquistador, um grande rei. Davi tinha dois títulos em Israel impressionantes: pastor de Israel e Abissai, lá na guerra contra aquele gigante de 6 dedos, Binote, quando Davi desfalece e o gigante vai arremeter contra Davi, e Abissai chama ele de algo que é lindo demais. Fala assim, Davi, a partir de hoje você não sai mais para as batalhas, para que você não venha morrer e se apague a lâmpada de Israel. Então ele era conhecido como o pastor de Israel e como a lâmpada de Israel, a luz do povo. É muito forte o próprio povo denominar seu líder assim. Você é o nosso pastor. Ou seja, você é quem cuida e guia a gente. Você é a nossa lâmpada, você é quem dá luz para a gente. É muito forte. Os próprios seguidores mais próximos. Quem falou isso foi um dos braços direitos de Davi, Abissai, que era primo dele, inclusive. Ou seja, quanto mais próximo, mais você sabe quem é a pessoa de verdade. Para um cara tão próximo como Abissai falar você é a lâmpada de Israel, é porque Davi era a luz de Israel realmente. A convivência revela quem é a pessoa de verdade. Inclusive, a convivência mata o herói que a pessoa é. Né? Se tanto conviver, você não acha aquela pessoa tudo aquilo que as pessoas falam. Mas Abissai continuava falando, você é a lâmpada de Israel, mesmo convivendo com Davi diariamente. Então, Davi foi um homem que marcou a história, que teve características de vencedor e tinha segredos de vencedor. Qual era o grande segredo de Davi? Porque ele não falou isso publicamente. A gente percebeu com a história, por isso que era um segredo, porque ele não revelava. A gente sabe, lendo hoje a história dele, já se passaram 3.000 anos
da existência de Davi. A gente lê hoje, a gente interpreta, a gente codifica que o grande segredo de Davi era o coração quebrantado. Se arrepender rápido, temer a Deus sobre todas as coisas. O coração contrito, quebrantado, o coração humilde que ele tinha, fazia com que até os seus próprios erros fossem esquecidos. Porque Davi cometeu erros sérios, como, por exemplo, adulterar com Batseba e mandar matar o marido dela injustamente, na covardia. Erros sérios, criminosos. E por que ele não é lembrado por isso? Quando ele morre, ele é lembrado como grande pastor de Israel. Porque os seus acertos e o seu arrependimento, quando ele errava, era tão sincero, tão profundo, que os erros ficavam para trás. Se você tem erros no seu histórico, se no seu currículo está cheio de erros, cheio de pecado, a Bíblia diz que não é o fim. Primeiro, para a salvação, você tem o arrependimento e a confissão dos seus pecados e Jesus Cristo te absolve de todo pecado. E até mesmo para o seu histórico ser limpo, é só agora você começar a ter um coração quebrantado e contrito, a ponto de obedecer a Deus sobre todas as coisas, de se arrepender rapidamente quando erra, que você vai fazer tantas coisas heróicas que o seu histórico ruim vai sendo apagado. Isso é uma prova na história de Davi. Lá em Salmo 51:10, ele diz: cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, nunca tira o teu santo espírito de mim, não me expulses da tua santa presença. O cara era o rei mais poderoso do Oriente, o maior exército, multibilionário, e ainda assim se quebrantava diariamente diante do Deus de Israel. É esse coração que Deus estava procurando. Era esse coração que agradava a Deus. E aí tornou Davi quem se tornou. Então, gente, vamos entender a Bíblia. Eu sempre falo o seguinte: não acredite no que eu falo. Eu não tenho nem sequer opinião própria. Não acredito nem na opinião dos outros. Acredite somente no que está escrito. Se você se guiar pelo que está escrito, não tem como dar errado na tua vida. Não tem como. Então, nessa série, Os Segredos dos Vencedores, nós estamos pegando homens e mulheres da Bíblia que venceram em situações dificílimas. Davi não só venceu quando estava com um exército poderoso, não. Ele venceu quando estava sendo perseguido sem ninguém. Ele venceu quando tinha a oportunidade de matar Saul, que era o seu perseguidor, e falava assim: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ele venceu quando estava naquela caverna de Adulão, treinando os 400 endividados e amargurados de espírito. Ele venceu quando derrubou um gigante, na época era apenas um adolescentezinho, um pastorzinho de ovelhas, com uma pedrinha na mão. Então, gente, não vem dar desculpa. Davi venceu porque era poderoso. Ele venceu desde sempre. Quem tem espírito de vencedor vence com ou sem recurso. Vence novinho ou velho. Agora, as características dos vencedores e os segredos que eles escondiam, eu estou te ensinando nessa semana. Ele, quando não era nada e quando era rei, venceu. Então, você precisa entender quais são as características de quem vence, porque quem vence, vence em qualquer situação, com vantagem ou desvantagem. Gideão estava mais ou menos na vantagem, Deus falou: você não vai para a guerra na vantagem não, senão eu não levo glória, vamos falar que foi o teu exército. Baixou de 10, 12 mil para 300 guerreiros e venceu mais de 20 mil homens. Você tem que entender que na vantagem ou na desvantagem, quando Deus quer fazer através de você, vai vencer. Você vai vencer. Então, nós precisamos entender o que está sendo proposto nessa série. Você está realmente afim, como aluno, como aluna aqui do Café com Destino, de modelar as pessoas que deram certo na vida? As pessoas que estão há milênios sendo referência do que é vitória. Vitória não é ganhar aumento de salário. Vitória não é trocar de carro no final do ano. Vitória é isso aqui, ó. É, além de tudo isso, das coisas materiais, o que você está correndo atrás na vida, de promoção de trabalho, montar sua família, etc. Além de tudo isso, terminar bem e entrar para a história. Além de tudo isso, servir a Deus de todo o coração e acima de todas as coisas. Além de tudo isso, ser conhecido por Deus no grande dia. Ter reconhecimento de quem te seguia, de quem estava perto de você. Ter a honra de quem conviveu contigo. Que quem conviveu contigo pode te odiar ou te honrar. Então, nós precisamos entender que as características dos vencedores foram reveladas. E nós estamos essa semana estudando a fundo. Eu quero aproveitar a sua audiência, você aluno, aluna que está aqui, para te convocar. Na verdade, já é uma convocação meio que final, pelo menos para as cidades que a gente já liberou, que são as cidades da Noite de Destino. Noite de Destino está vindo aí.
Nós já vamos estar agora 8 de março em Juiz de Fora. E nós vamos passar por muitas cidades esse ano. Nós vamos estar em São José do Rio Preto, 9 de maio. 10 de maio nós vamos estar em Itajaí, está lotadíssimo Itajaí já. 15 de maio vamos estar em Maringá, nesse interior lindo do Paraná. 19 de junho em Floripa. 20 de junho em Goiânia. 24 de junho em Campo Grande. 25 de junho em Cuiabá. Nós vamos estar passando pelo Brasil todo. Tiago, mas em Recife, Salvador, Manaus, Belém, Brasília? Vamos passar, BH, vamos passar. A gente vai anunciar as datas com calma. Estou anunciando as primeiras datas e a gente vai anunciando mais datas em breve, tá bom? Em breve eu anuncio BH, Brasília, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Natal, Bauru. A gente vai passar por muitos lugares ainda, tá bom? Olha, só te dou um conselho. Se você é dessas cidades que eu já citei, vai aqui agora no link e garante seu ingresso, porque já está nas últimas das últimas vendas. A gente acabou de lançar, mas graças a Deus o Brasil abraçou as noites de destino e multidões estão indo para os teatros das suas cidades para essa palestra poderosa sobre o teu futuro que eu vou ministrar. Bom, nós desejamos a você a paz e a prosperidade que vem do alto. Lembrando também que, além da Noite de Destino, está chegando o Método Destiny, agora de 28 a 30 de março. Se você quer fazer esse curso presencial de 3 dias comigo, aqui em Alphaville, São Paulo, essa imersão em princípios milenares é a sua oportunidade. A turma de março está linda. Mais de 1000 alunos estarão conosco do Brasil e do mundo, estudando os princípios que te levam para uma vida de paz e prosperidade. 28 a 30 de março, o link do Método Destiny, nosso único curso, o único curso que a gente tem é o Método, está aqui disponível também. Tá bom? Deus te abençoe e até amanhã, às 7h57 da manhã. Noite de Destino está chegando. 2024. Serão 32 cidades com uma palestra inédita. Você não pode ficar de fora.